T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui quem fala é a Amanda e o... Naniel, tudo bem, Naniel? Como é que você tá hoje? tô bom, O que você conta de bom? nada. Trabalhei, tô cansado. Esse é o Papo Estelar, episódio YT002. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Mindfulness. Mindfulness. Mas antes de entrar no assunto, você que está escutando o vídeo, se você está gostando do podcast, já que esse é o segundo episódio, por favor, pense na hipótese de se inscrever, né? Se inscrever. Se inscrever, sigam a gente no YouTube, no Instagram. O link do Instagram, do Spotify, vai estar tudo aqui embaixo. Disponível aqui para vocês. E se você está estando no Spotify, vai estar disponível o link do YouTube e do Instagram também. Então, pessoal, vamos lá para o nosso Papo Estelar de hoje, que é sobre Mindfulness. O que é Mindfulness? O que vocês acham que é Mindfulness? Vocês já conhecem? É de comer, De comer, de beber? né? É que assim, explicar Mindfulness é difícil, né? É complicado. Porque o Mindfulness é que nem você descrever um estado mental. Não é uma descrição como você descreve um objeto. É um pouco mais complexo, né? Exatamente. É tipo descrever algo abstrato, assim, sabe? É um processo psicológico, né? E o processo psicológico que mais se assemelha ao Mindfulness seria mais ou menos um estado de atenção plena. Atenção plena. Vocês imaginam o que é isso? Ter atenção plena É difícil. sobre as coisas que vocês estão fazendo? Então, por exemplo, você tem atenção plena quando você tá comendo? Quando você tá caminhando? Quando você tá sentindo aquela brisa gostosa no teu rosto? Atenção plena nada mais é do que você começar a enxergar, a sentir as coisas, né? Então, por exemplo, eu tô lavando uma louça, eu tô sentindo a água correr pelos meus dedos, eu tô sentindo a sensação, a água tá fria, ela tá muito gelada, ela tá quente. É você conseguir entender e sentir as coisas que estão acontecendo no aqui e no agora. É verdade. A descrição de atenção plena é quando você está completamente focado naquilo que você está fazendo. E pra que serve? Serve para diminuir a ansiedade, a depressão, melhorar, né, a concentração. Até, eu não sei exatamente, assim, mas dizem que ajuda muito também para quem tem síndrome do pânico, né, no caso. Isso é verdade? Eu tenho gente que eu conheço que tem síndrome do pânico e é uma coisa que tá cada vez mais frequente, assim, sabe? Tá cada vez mais presente, ansiedade, depressão, essas coisas. É o mal desse século, basicamente. É verdade, em decorrência de acho que tudo que a gente tá vivendo hoje, né, isso daí vai piorando. Tipo, a gente tá tendo problemas, sei lá, cada vez piores, assim, é muita ansiedade, muita depressão, o uso das redes sociais tá acabando com a gente. E já que você falou em redes sociais, assim, eu acho que o problema que tá tendo mais, assim, hoje em dia mesmo, é por conta do excesso de informação, cara. Tipo, é muita informação, muita coisa que chega na gente sem a gente nem querer, a gente nem vai atrás. E aí... É aquilo que você falou, né, esses dias quando a gente tava conversando de que a informação você não precisa mais ir buscar a informação. A informação vem atrás de você.
Então, você abre o teu Instagram, o teu Facebook, o teu Twitter, sei lá, qualquer coisa, e a informação tá ali, ó. Blim, 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 tá piscando assim, tipo, leia isso aqui, veja isso daqui. E é complicado, os caras são porque... os caras são tão foda que a gente nem quer saber. Aham, mas eles têm o algoritmo. O algoritmo, né, gente? E é tudo tão chamativo, é tudo tão bonito nas redes sociais, é tudo tão atrativo. O design das tudo. coisas, e pessoas lindas e perfeitas apresentando as coisas pra vocês. E a gente acaba consumindo coisa que a gente não precisa, que a gente não quer. E a nossa cabeça, a todo momento, tá cheia de coisas. Cheia. 100% do tempo a gente tá pensando em alguma coisa. E às vezes só quer, sei lá, cara, às vezes tá distraído, tá mais de boa. Mas não, você tá com aquilo assim 100% do tempo e tá te consumindo. Você tá consumindo aquele conteúdo ou aquele conteúdo tá consumindo você? Ah, TikTok. O TikTok, consumindo gente. nossa alma, né? Nossa, não, porque eu nem uso essa porcaria. Eu reativei o Facebook agora, né? Porque eu nem usando o Facebook tava mais. Assim, o mindfulness, né, que nem a gente tá falando, é muito bom pra se focar no agora, né? Quantas vezes a gente fica pensando assim, no ontem, eu poderia ter falado tal coisa pra tal pessoa, eu poderia ter respondido dessa maneira, eu podia ter feito não sei o quê. Você pensar no passado é uma maneira de você melhorar nas tuas futuras ações e nas tuas ações presentes, mas ficar remoendo o passado... Eu acho que a gente tem, né, você leva, assim, aprendizados do teu passado, só que você não pode ficar preso ao teu passado, você não pode, nossa, eu estou preso naquela situação onde eu poderia ter feito algo diferente, poderia ter falado outra coisa, poderia ter feito ou não feito tal coisa. Gente, passou, foi, não adianta você se prender ao passado. Você trouxe uma lição daquilo com você? Trouxe. Então, beleza, é o que basta, né? Não... quando a gente perde, é bom a gente levar uma lição. Se a gente não aprendeu nenhuma lição, a gente só perdeu por perder, né? Exatamente. Você tem que aprender com os erros. E isso não acontece só no passado, né? Acontece no futuro também. Sim. Sofrer por antecedência. Gente, a gente sofre muito por antecedência. Você fica pensando... eu tenho tantos planos. Claro, é bom você planejar. Mas tem gente que vive ou só no passado ou só no futuro e a gente esquece de viver o agora, o aqui e agora. E é sobre isso, né, que é o que trata-se do mindfulness. Você estar presente no aqui e agora. Porque planejar é diferente de sofrer por antecedência. Quando você planeja alguma coisa, você está tentando, por exemplo, a gente tem planos para o futuro do podcast. Mas a gente não fica, mas se der certo, mas se der errado. Não. Assim, não, a gente tá levando tranquilo. Se der certo, que bom. Se não der, paciência, né? Azar. Azar. Né? E o maior mal, assim, que eu acho que nos afeta no dia de hoje, assim, pra mim, que nem a gente comentou, é o excesso de informação, né? Que nem você falou, a gente não vai mais atrás da informação. É a informação que vem atrás da gente, né? E levantando essa questão, a gente, nós como seres humanos, hoje em dia, nos primeiros 7 anos da nossa vida, a gente consome a quantidade de informação que a gente consumia em toda a nossa vida na época do Império Romano. Cara, isso é demais. Gente, isso é inacreditável, Nossa, não... Assim, é muita tudo coisa. Bem que a gente não vivia muito naquela época, porque, né, condições de vida, né... Era outro esquema, né? Era diferente. Mas assim, você pensar que uma criança hoje tem tanta informação... É que assim, na verdade é diferente até da nossa infância. Eu tenho 29 anos, o Daniel tem 33. A nossa infância não foi no computador, no celular, no tablet, igual tá sendo para as crianças de hoje. Então a gente ainda pegou uma época tranquila, onde a gente tinha ali aquela liberdade, vou brincar na rua, vou me distrair, me divertir com outras coisas. As crianças de hoje... E isso assim que a gente já é meio fudido da cabeça, né? Agora, imagina que uma criança já está, tipo, com 1 ano mexendo no celular. E é joguinho, é muito apelo, assim, sabe? Não, crianças, baixem isso, vejam esse vídeo, esse tipo de coisa. Música, estímulo, né? Vendo pelo nosso sobrinho, o Arthur. Cara, os vídeos que ele vê no YouTube, assim, a gente já proibiu ele de ver YouTube e tudo mais. Agora, na casa dele também ele não tá vendo, porque a gente, como adulto, a gente tá vendo o mal que isso tá trazendo pra ele. Porque é umas coisas sem nexo, assim. Tem aquele joguinho, como é que é o nome?
Friday Night Funkin'. Friday Night... Nossa, gente, não dá. Cara, deixa eu te falar. Uma vez ele tava vendo essa bosta aí de Friday Night Funkin'. Eu não vou dizer que na minha época não teve os jogos do momento e tudo mais. Cara, mas ele tava vendo uns vídeos e pra quem não sabe, assim, vai subindo umas flechinhas, assim, e tem que apertar os botãozinhos, tipo um duelinho que nem aqueles Dance Dance Revolution ou aquelas Pump It Up. É, exatamente. E, cara, tava o Salsicha do Scooby-Doo na tela, voando Super Saiyajin 3, enquanto caía asteroide, meteorito e aerolito. Olha a quantidade de informação pra criança assimilar. Sim, e os bonecos tudo bombado, de forte, e a mulherzinha com uma sainha e gritava. E, cara, eu juro, passava umas 1000 flechas por segundo na tela. E ele não piscava, cara. Parecia tipo um... Ele tava ali num estado de concentração, vendo aquilo. E, gente, o que vocês acham que isso causa na cabeça da criança? E depois de 10 minutos eu tive que falar, meu, por favor, tira. Eu tô ficando com dor de cabeça, cara. A gente começa a ficar ruim. Uhum. Assim, e o mesmo que serve pras crianças no entretenimento, eu posso dizer de mim mesmo, assim, porque, cara, o entretenimento é tipo o açúcar, velho. É viciante. Eu tava comentando com a Amanda esses dias que a gente assistiu, porque não paravam de falar do tal do Round 6. E a gente assistiu. A gente assistiu. E assim, cara, é legal e tal, tudo mais. Só que eu me vi, teve uma hora que eu tava assistindo que eu tava tão tenso assistindo, porque fazia muito tempo que eu não assistia nenhum tipo de série. É verdade, faz muito tempo que a gente não acompanha alguma série, alguma coisa assim que seja mais superficial, assim, entre aspas, né? A gente vê muito assim documentário. Exato. E daí eu tava assistindo, cara, eu me vi tenso assim assistindo, e é uma coisa que antigamente, quando eu consumia muito assim, muito entretenimento, eu acabava não me sentindo. E depois de um tempo sem, eu comecei a me sentir assim de novo, tipo meio ansioso, assim, sabe? E, cara, se isso aí não é a droga do século XXI, eu não sei o que é. Exatamente. E é incrível, cara. A gente não sabe nem as coisas que aconteceram na história do mundo. A gente não sabe nem das coisas, assim, básicas que a gente deveria saber. Ou até mesmo o que acontece, assim, dentro da nossa própria cabeça, cara. Por que diabos a gente quer saber como, sei lá, o The Rock salvou a família de um prédio de 500 andar que tá pegando fogo? Tipo, what the fuck, e mano? como a gente se apega nessas bobeiras, né? Você começa a ver um filme, uma série, você fica ali vidrado. Ai, gente, é triste. É triste. Mas, e cara, aí eu te pergunto, por que a gente faz isso? A resposta é simples, né? Pra gente se desassociar das coisas. A gente tá numa fase evolutiva da sociedade onde a gente prefere se desassociar da realidade que a gente vive pra não ter que lidar com os problemas. E, cara, a gente faz isso pra tudo. A gente usa essa desassociação de uma forma que não traz benefício nenhum pra gente. E a gente prefere não falar, por exemplo, sobre a morte, do que entender o que realmente é a morte. A morte é triste, né? Mas se a gente for racionalizar o conceito dela, é uma das coisas, é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, assim, eu até um tempo atrás, eu não suportava falar sobre o assunto morte com os meus pais. Porque pra mim é uma coisa tão assim, nossa, não consigo nem conceber a ideia de que eu vou perder eles um dia e tudo mais. Uhum. Então, sempre que eles começavam a falar desse assunto, eu começava, não, pode parar, não quero falar sobre isso. E eu começava a chorar. E hoje eu tenho essa visão diferente de que quando, né, eles partirem, talvez eu parta antes deles. Não sei, não tem como saber, né? Tem como. Mas era uma coisa que eu ficava pensando assim, tipo, gente, nossa, não, como que eu vou perder meus pais, né, sem condições, não tenho maturidade pra enfrentar uma coisa dessa. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Eu sei que parece óbvio e eu sei que você sabe disso, mas assim, é pras pessoas que estão ouvindo, assim. Parece óbvio, é completamente tipo, nossa, mas é claro, né? Mas a gente não pensa nisso, tá? Presta atenção que... E agora eu vou #filosofar um pouquinho, tá? Filosofa, então, Nani. Tá, assim, o que eu acho? Que a dor da perda de alguém
ela só acontece porque a gente ama essa pessoa demais. Sim. É fato. Não tem. Tem né? nem o que dizer sobre, né? Se você sente a dor, é pelo amor. Exatamente. Então, assim, a dor que a morte traz, cara, vem do amor. Vem do medo da perda. Sabe? Uma vez que a gente começa a entender isso, que tipo, cara, eu não quero falar sobre a morte porque eu vou perder, mas você vai estar com medo por quê? Porque você ama, cara. Então, tipo, esse é o sentimento primário da morte, é o amor, né? E quando você começa a realizar isso, a gente começa a entender melhor as coisas, sabe? A gente compreende melhor e consegue lidar melhor com isso. Tipo, pensa bem, por que a gente tá aqui hoje? Tipo, por que a gente tá fazendo na Terra hoje, cara? A gente tá comendo, dormindo, cagando, trabalhando, a gente veio pra isso? Será que não tem um propósito maior? Com certeza, tipo, eu acho que, assim, a gente tá aqui hoje pra ajudar uns aos outros, assim, a ter uma transição melhor. E quando eu falo transição, eu tô me referindo ao tempo que passamos vivos. Então, tipo assim, a nossa vida é uma transição. A gente... Constante. Até o momento que a gente morre. Então, se a gente não tá aqui pra fazer com que a transição de quem a gente ama seja melhor, o que a gente tá fazendo aqui? É verdade. Eu acredito que a gente tá aqui pra ajudar as pessoas a evoluírem. Pra gente, né, evoluir enquanto ser humano e também ajudar o próximo a evoluir também. Mas então, pessoal, agora que a gente sabe um pouquinho dos males, a gente vai aprender aqui 3 técnicas mindfulness para melhor controle e conhecimento. Então, a técnica 1 a gente chama de escaneamento corporal. Esse é o barulho do scanner corporal. Então, o que a gente faz geralmente, né, com essa técnica? A gente deita ou senta numa posição que permita você alongar os teus membros facilmente, né, que você vai ficar ali relaxado. Você fecha os olhos e você começa a focar na tua respiração. Então, você respira ali, calma. Não precisa também ser uma coisa tipo, eu tenho que respirar, puxar o ar super forte. Não, tipo, respira normal, tranquilo. É justamente o oposto, né? É só pra você se tranquilizar mesmo. Então, você vai começar a sentir você. Você começa a sentir as tuas mãos primeiro. Tanto faz a mão direita, a mão esquerda. Deixa a tua mão parada e tenta sentir ela. Então, você vai sentindo qual a sensação que tá na tua mão. Você tá conseguindo sentir o sangue correr? Depois de um tempo fica mais fácil, assim, você perceber. E aí, você vai passar isso pro teu braço. Aí, quando você estiver sentindo a mão inteira, o braço inteiro, você passa pro outro braço, pra outra mão, né? Essa questão da percepção da sensação. Daí, você vai passar pras tuas pernas, pro pé, pra perna, pro joelho, pras coxas. Aí você vai sentir a tua cabeça, né? Porque é muito difícil a gente se sentir. Tipo, é um trabalho meio chato. Qual foi a última vez que, assim, de quem não conhece mindfulness, que fala assim, você tá ali, chega lá na quebrada, lá com teus brother. Parceiro, seguinte. Ô, parceiro, deixa eu te perguntar um bagulho. Qual foi a última vez que você sentiu tua mão? Cara, quê? Não, sentiu, assim, O que você tá falando? Cara, o que você fumou, velho? Então, tipo, não é um hábito comum. Não é. Não mesmo. E aí você vai se sentindo. E isso, né, a gente até viu num documentário, é você estar na presença. Você estar presente no momento. Você tá presente no aqui e agora. Então, essa foi a primeira técnica. A segunda é a atenção respiratória. Então, você vai inspirar profunda e lentamente pelas narinas, aí você segura por uns segundinhos, aí você solta. Quantos? Não, é pouquinho. Uns 20? Não, né? Gente, tem que ser uma coisa que fique prática ali pra você. Você não vai morrer ali também. 1, 2, 3. Você segura por é pouquinho, é o teu limite do corpo ali, sabe? Porque daí daqui a pouco chega um e-mail falando que, meu filho tava escutando o podcast, ele tava roxinho. Tava roxinho. Tava roxinho, não conseguiu, segurou muito tempo o ar. Não, gente, talvez eu tenha me expressado mal. Desculpem, você inspira, tipo, segura um pouquinho ali e solta pela boca. Então é aquela respiração meio da meditação, assim, né? Você puxa, segura um pouquinho e solta pela boca. E aí você vai sintonizando o teu corpo, você vai relaxando todas as áreas que podem estar tensas ali naquele momento. E aí você vai só respirar. Presta atenção na maneira como você está respirando.
Aí você vai prestar atenção como você está se sentindo e vai continuar a respiração. E vai chegar um ponto que aquilo você vai estar fazendo automático, assim, sabe? Você não vai mais estar prestando atenção na respiração, vai estar prestando atenção no teu corpo. Aí você volta para a respiração e assim vai indo. Eu gosto... É basicamente como eu faço a meditação, só que com a meditação é um pouco diferente, né? Porque na meditação a gente tenta não pensar em nada. Eu, pelo menos, quando eu faço a minha meditação, eu tento não pensar em absolutamente nada, né? Sim, e tem muita diferença, né? Da meditação pro mindfulness. Elas andam juntos, mas não são parecidos. Assim, talvez, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? É diferente. Eu vou falar da técnica 3, porque eu não sei como chamar essa técnica, mas eu adaptei ela depois de ver um documentário, né? Que é baseada nos templos budistas ou hindus, eu não me recordo muito bem. É dos budistas. É dos budistas, eu acho. E eu vi que é um negócio muito interessante que tem certas horas do dia em que eles soam um sino, assim. E daí eu meio que converti pros tempos modernos, porque, assim... Não tem um sino em casa, né, não pra cabe bater. No meu bolso, né? E eu, né, não tenho um estímulo. Daí eu pensei, mas por que funciona? Claro que a vibração tem a ver também. Porém, nos tempos modernos, às vezes a gente não tem isso. Mas o que a gente tem que a gente pode usar? Um estímulo auditivo. Então, assim, é simples. Eu acho que todo mundo vai gostar dessa técnica, porque é simples, é fácil e todo mundo tem como fazer. Exatamente. Por quê? Porque todo mundo tem a porra de um celular. Um despertador, galera. Um despertador, né? Aí você vai escolhe uns 3, 5 horários do teu dia, coloca um despertador e assim que ele começar a tocar, você vai lá e para o alarme. Aí, por 1 minuto ou 2, o que você puder no momento, né? Você fecha os teus olhos, sente teu corpo, sente a respiração, pensa brevemente sobre como você está se sentindo naquele momento, né? Continua respirando, tenta sentir teus batimentos. Eu gosto muito de sentir os batimentos. Eles chamam de autoexaminação ou autopercepção do que está acontecendo no teu corpo. E eu sou muito chato para isso. Quando eu sinto uma dorzinha ou alguma coisa... Nossa, você já sabe especificar de onde tá vindo a dor, Exatamente. O porquê, pra onde ela tá irradiando, né? Eu acho que vem daqui, ó. Quando eu aperto aqui, dói lá. Então, tipo, eu sou meio Daniel chatinho. se percebe muito bem. Mas isso esse poderzinho eu ganhei com ansiedade, né? Não foi uma coisa boa, assim, mas tirei alguma coisa disso. Mas de algo ruim sempre vem algo bom, né? Sempre tira alguma coisa. Mas enfim, vai lá. Basicamente depois de 1, 2 minutinhos você volta pra tua rotina, assim, né? Normal. E o mais legal é que depois de um tempo, você recebendo esse estímulo auditivo, assim, você começa a perceber automaticamente. Porque quando você para de fazer, você vai perdendo o costume de fazer esse tipo de coisa, mas o teu cérebro vai lá e tipo, nossa, agora já seria mais ou menos a hora de que o alarme ia despertar e eu ia... Então você, tipo, teu corpo pede, o teu corpo sente, entendeu? Quando você começa, né, a colocar aquilo na tua rotina, o teu corpo vai se habituando àquilo. Exatamente. E daí, e é uma coisa benéfica. Então, cara, você tem um celular, vai levar 1 minuto pra você setar 3 despertador que seja, durante o dia. E, cara... É algo pro teu próprio benefício, né? Algo que vai trazer bem-estar pra você naquele momento. Então eu não vejo por que não fazer. Se você não fizer, eu vou bater em você e a gente se vê no Clube da Luta, porque tô tentando ajudar. E é fácil, é muito fácil. Mas e por que a gente acha tão importante essas técnicas? O mindfulness, ele faz com que você tenha reações melhores em momentos que são necessários. Porque assim, às vezes a gente não consegue controlar uma situação, mas a gente consegue controlar o modo que a gente vai reagir a essa situação. E isso afeta a gente e afeta as pessoas que estão ao nosso redor, né, Nani? Basicamente, assim, eu não sei se você já notou, assim, que às vezes que a gente mais
sofre uma mudança, assim, pessoal no momento de perda ou de dificuldade extrema, assim. Se a gente conseguir, através dessas técnicas, reagir melhor por estar mais presente no momento e acabar não deixando alguma situação pior do que ela já é pela forma com que a gente reage a ela, isso não é uma coisa boa? É uma coisa ótima, na verdade, né? Porque às vezes a gente passa por uma situação em que a gente tá ruim e a gente ainda não se ajuda, cara. A gente ainda consegue piorar a situação pela maneira como a gente vai reagir a ela, né? Quantas vezes a gente fala assim, mas você também não se ajuda. É basicamente isso, né? Exatamente isso. E uma coisa que eu noto muito, assim, é que essas técnicas ajudam a oxigenar o cérebro, cara. E só pelo fato da gente prestar atenção na nossa respiração e literalmente parar por 1 ou 2 minutos, cara, ajuda demais, assim. Você já notou que quando a gente fica brabo, assim, quando a gente fica puto, assim, com alguma coisa, a gente fica, parece uns macacos da era das cavernas, cara. É verdade, a gente fica fora de si, né? Você fica transtornado, você fica bravo, você quer gritar, você quer brigar, você quer... Eu chego a me tremer. Assim, sabe? De brabo, de nervoso, assim. E isso não é bom, cara, porque, tipo... significa que se a gente tá tomando umas atitudes, assim, burras, sem pensar, é porque, cara, tá faltando oxigenação no nosso cérebro, porque a gente não está tomando decisões racionais. É simples, não é nada tipo, nossa, mas os cientistas... Não, cara, quanto menos a gente respira e pensa sobre as coisas, mais coisas, assim, idiotas a gente faz de ficar brabo, assim, exato. Sabe? E por quê? Porque se falta oxigenação no cérebro, a gente vai raciocinar menos. É verdade. Então, assim, quando a gente aplica essas técnicas e cria uma condição onde o nosso cérebro consegue pensar melhor e etc., é quando a gente consegue tirar o melhor proveito da situação, tipo, sendo ela boa ou ruim. Às vezes a gente tá na praia, a gente tá preocupado com o que vai acontecer no futuro de tal coisa, que você tá esperando uma resposta, cara, você não tá aproveitando absolutamente nada. Você não tá curtindo ali aquele momento, você tá se preocupando ou com o teu passado ou com o teu futuro. E, qual o sentido disso? Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente se preocupa com essas coisas? Sim, e a gente tem que parar. E se a gente se preocupa tanto com essas coisas, assim, porque fala assim, porque a gente se questiona muito. Não, se a gente se questionasse mais, a gente estaria se questionando sobre coisas que importam. Não sobre coisas que nem aconteceram ou não importam, assim, tipo, a gente tem que ser mais curioso quanto a nós mesmos. Simples. Sim, né? Verdade. Não tem... Tipo... Eu vi um documentário, eu acho que é Living the Now, alguma coisa assim. Depois eu vejo se eu... A gente procura e deixa aí pra vocês, às vezes, o link também, né? Depois eu vou ver se eu encontro ali e vejo pra vocês. O cara fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, assim. Cara, quem é você? Eu sou fulano. Tá, não, mas quem é você? Porque cada vez que você fala com alguém, você é uma pessoa diferente. Quando você fala com a atendente da Renner que te cobraram errado, você tá meio pistola, você é diferente de quando você tá falando com os teus pais, cara. Ou quando você tá fazendo uma entrevista de emprego, você é diferente pra cada situação da tua vida. Você digamos, você é o Fabrício. Você é o Fabrício falando com uma pessoa, você é um Fabrício. Você falando com outra pessoa, você é outro Fabrício. Então, tipo, você nunca é constante uma coisa só. A gente sempre tá nessa fase, assim, onde a gente muda. Às vezes, durante o dia, a gente é 20 pessoas diferentes. Dependendo da situação, A gente quer se apresentar para as pessoas da melhor forma possível, né? Então, a gente vai divagando, vai variando aí entre Fabrício tal, Fabrício X, Y... E quando você fala com o teu chefe, então Nossa, aí você é o... Aí você é o Fabricinho. Fabricinho. O querido. Chefinho, sou o Fabricinho. Né? E assim, se você se observar... Cara, isso é insano, assim. Se você se observar durante o dia, quando você fala com uma pessoa, tipo como se fosse num jogo em terceira pessoa,
tu meio que sai assim e começa a racionalizar cada palavra que sai da tua boca quando você tá falando com uma pessoa e se manter no presente, você vai ver, cara, quem sou eu, mano? Por que eu tô falando assim? Por que eu tô agindo assim? Por que quando eu falo com a Amanda eu sou assim e por que quando eu falo com o Fabrício eu sou assado? Não tem explicação. Então você não pode falar, eu sou uma pessoa legal. Não, mas você não é sempre legal. Porque depende das circunstâncias, né? Né? Exatamente. E, por exemplo, as pessoas falam, vamos citar o nosso exemplo, que eu sou um podcaster, mas eu nem sempre fui isso. Mas eu sou tranquila. Mas alguns dias eu tava super pistola por causa de uma situação que aconteceu. Tava muito brava. Mas eu sou Amanda. Mas, assim, esse é meu nome, não é quem eu sou. Aí você vai me perguntar, mas quem é você? Quem caralho que eu sou? Quem caralho é você, irmão? Quem que eu sou? Se perguntem isso. E aí? Você é o agora, mano. Você é, sei lá, você é consciência. Daqui 10 minutos você vai mudar o teu humor, mas assim, você ainda é você. Mas numa versão, por exemplo, sei lá, diferente de você. A única coisa que você vai ter a tua consciência naquele momento, no momento presente. Porque ao longo da vida a gente é tanta coisa diferente, sei lá, a gente é rebelde, a gente passa pela fase da rebeldia na adolescência. Moicano, eu tinha os cabelos coloridos, até hoje eu tenho os cabelos coloridos, né? O Daniel também. Então, você passa pela fase da rebeldia, daí você passa por uma fase mais triste, aí depois você é mais carinhoso. Mas... E você ainda é você. Exatamente. Você ainda é você, né? Então, né, o vazio existencial, ele... Com o que ele vai se anestesiar, Nani? Com o sexo, com a comida, com o dinheiro, sei lá. Com o poder. Pra cada um vai ser uma coisa diferente, né? Mas quando você se toma pelo tédio e pela insatisfação, é o começo de uma transformação. E esses sintomas, tipo tédio, assim, a insatisfação, o que eles são? Eles são os primeiros sinais dos problemas que a gente tá vivendo hoje, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de todas essas doenças que estão acometendo o pessoal hoje em dia. É tipo uma máscara, mano. E, tipo, isso a gente também viu muito nesse documentário, né? E essa máscara, se chama ego. Chega um certo ponto, depois assim que a gente tem o que quer na vida, ou já tenho minha esposa, já tenho minha casa, tenho trabalho, ou você cansou de correr atrás de alguma outra coisa, assim, para satisfazer esse teu ego do mundo físico, assim, essa máscara começa a se quebrar e você começa a sentir essas angústias, assim. Então, esses anseios que a gente tem, a gente não deve ter eles para como um objetivo de vida. A gente tem que conseguir eles para celebrar as coisas que a gente sente, a felicidade que a gente tem, não para ser feliz com essas coisas. A gente tá fazendo o inverso. Exatamente. Né? E às vezes até você projeta, eu vou ser feliz lá no futuro quando eu tiver isso, isso e aquilo. Por que você não pode ser feliz agora? Por que nesse processo você não pode ser feliz? Eu estou tentando comprar a minha casa, estou tentando comprar o meu carro, estou tentando conseguir uma namorada. Só vou ser feliz quando eu tiver essas coisas. Cara, você tem que ser feliz até enquanto você tá buscando esse tipo de coisa, né? E os pensamentos destrutivos também que a gente tem durante essas coisas, assim, daí quando a gente consegue aquela coisa, cara, quantas vezes, assim, eu falo com pessoas que, lutaram 20 anos pra conseguir a casa, e daí, quando conseguiu a casa, fez um churrasco no final de semana e de boa, e, não olha e não acorda todo dia, cara, fala, cara, puta que pariu, eu sou muito feliz. Olha isso, eu consegui, velho. A pessoa não celebra. Não celebra, não tem aquela gratidão, assim. E outra coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, aquilo pode não acontecer. Aquela casa dos sonhos pode não chegar. Aquele carro que você queria tanto pode não chegar. E você tá projetando a tua felicidade em cima de coisas que talvez possam não acontecer. Então não é mais fácil você, sei lá, ficar mais leve nessa jornada, assim, e aproveitar esses momentos até chegar aquilo? Eu vi um comediante de stand-up, o Tom Segura, falando assim,
Cara, não importa qual seja o teu sonho, contanto que você não se decepcione, não sofra por não conseguir ele. Porque daí você tem um sonho, você passa se remoendo para conseguir realizar aquele sonho, e daí você chega lá e não consegue, daí você sofre mais ainda. Então, ou seja, tudo você sofreu isso dobrado, você né? sofreu antes, durante e depois. Vale a pena? Que droga, né? A gente não é feito assim, a gente não foi criado pra sofrer, a gente foi criado pra ser feliz. Pelo menos é o que eu acredito, né? E assim, vale a pena a gente jogar fora uma vida inteira, assim, que você poderia ter sido feliz, mais alegre, sei lá, tipo, mais tranquilo, mas não, você projetou aquilo na tua cabeça e, ai, não consegui, joguei minha vida fora, fui infeliz a vida inteira, e agora que eu tô velho, eu sou mais infeliz ainda. Que bosta, cara, imagina. Porque quando a gente é novo, a gente às vezes é muito imutável, a gente não muda. E depois, quando a gente fica velho, já é tarde demais pra mudar. Então, tipo, a gente... É que eu acho que assim, vamos colocar uma vírgula. Eu acho que nunca é tarde pra uma pessoa mudar. A gente não pensa assim, mas quem talvez não... muita gente pensa, né? Quem não pensa muito sobre o assunto, sobre esse trajeto, né, que na vida que ela tá tomando, não pensa sobre isso, acaba sendo assim, tipo, eu sou jovem... Vou tentar. Tento. Chega com 40 anos. Já tô com 40 anos, azar, não consegui, desisto, e amargura e tristeza. Então, tipo, do que você tirou disso? Exatamente. E o tempo que você perdeu vai voltar? Não vai? É por isso que é importante a gente viver o agora, porque se no passado a gente vive o futuro e no futuro a gente se arrepende pelo passado, o presente não existe. O presente nunca... Parece que é uma coisa que simplesmente não existe na nossa vida, né? E o tempo passa rápido, velho. A gente tá com 30 anos, galera. Meu Deus, passou muito rápido. Parece que ontem a gente não era adolescente. Era. Cara, passa muito rápido. E, tipo, racionalizar o agora... Assim, eu não consigo nem me expressar bem, assim, como quão importante é a gente racionalizar o que a gente tá fazendo a todo momento. Tipo, não só como indivíduo, assim, mas até pra sociedade, cara. Tipo, eu não tô falando, assim, sobre pensar... eu estou pensando, sim, mas eu faço isso o tempo todo, eu penso. Não, eu tô falando sobre racionalizar as nossas ações, racionalizar o que a gente tá fazendo naquele momento. Porque tipo, o pensar, a gente pensa todo momento, mas pensa abobrinha, pensa um monte de coisa inútil, mas e o racionalizar? Tipo, a gente viu um documentário, tem na Netflix até, do Ram Dass, né? Ram Dass é muito legal, gente, assistam, por favor. E o cara falou, assim, só uma frase extremamente curta, tipo, quanto tempo a gente vive e quanto tempo a gente pensa. Tipo... A gente vive mais... Não, desculpa, a gente vive mais do que a gente pensa. Claro, porque, tipo, quanto tempo... Digamos que você tem 40 anos. Digamos, e que você pensa, desde que você consegue pensar, mas há quanto tempo você racionaliza as coisas que você faz? Que nem, novamente, eu falei, você estando como se vendo numa terceira pessoa, assim, de fora de você, assim, tipo, até numa conversa. Quantas vezes você já falou com uma pessoa e a pessoa fica, pode crer. A pessoa, tipo, cara... Não consegue desenvolver ali uma conversa, um assunto. Tipo, você vê umas pessoas andando na rua, assim, que parece que as pessoas são um zumbi, cara. É da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, não tentam se instruir de uma maneira em que vão agregar pra elas mesmas, né? É uma construção pessoal, assim mesmo, né? E as pessoas não vão atrás disso. E daí, assim, o que eu falei, as pessoas na rua, assim, parece um NPC, que eu digo, assim, no sentido... Não sei se vocês já jogaram algum jogo, e que você vai naquele bonequinho do jogo em que ele vende as poções mágicas. Então, tipo... Quando você fala com ele, ele sempre fala a mesma frase. Ele sempre fala a mesma coisa. Ele sempre tem as mesmas atitudes.
Então, tipo, é mais ou menos isso. As pessoas elas estão vivendo ou estão existindo, cara? Tipo, as pessoas estão existindo. Muitas das pessoas que eu conheço não têm opinião, não tem discernimento sobre as coisas, não... Você fala um negócio, cara, mas você tem que pensar mais sobre isso, não sei o quê. Ah, mano, azar, nem tô, né? Quantos amigos da gente, né, que a gente para pra conversar sobre isso e, cara, as pessoas não dão bola. Você fala, você parece louco. Você tá falando sobre alguma coisa ali que ninguém entende, ninguém liga e não faz o mínimo pra ir atrás, pra pelo menos entender do que se trata aquilo. E às vezes as pessoas estão conversando sobre coisas que não faz diferença pra ninguém, nem pras pessoas que estão escutando e nem pra elas mesmo. Esses tempos atrás eu ouvi um diálogo de um cara falando na rua, que um cara falando, véi, precisava ver, eu de magrela ando mais rápido que uma moto. Ah, olha... Aí foi foda. Cara, puta que pariu. Sabe? Tipo, meu, sabe, as pessoas, sabe, você vê as pessoas com 40 anos tendo diálogos que tão eu tinha vazios, assim, eu tinha na quinta série, cara. Entendeu? Sabe? É tipo, mulher, homem, não sei o que, meu chefe, não sei o que. Cara, porque se você não gosta, porque você perde teu tempo falando sobre isso. Não faz sentido, pra mim não faz sentido. Entendeu? A gente fala sobre algo que a gente não gosta quando a gente tem a necessidade de racionalizar ou conversar sobre um assunto que faz parte da vida, da sociedade moderna, né? Sim, agora você ficar remoendo aquele assunto e tornar aquilo, sei lá, uma coisa que vai até te oprimir, sei lá, de alguma maneira, né? Você fica ali naquele looping e é problema. Cara, sai um pouco disso. E é tudo no automático, né? Tudo no automático. A pessoa faz tudo no automático. Ela reclama no automático, ela fica feliz no automático, ela não sente a tristeza, ela não sente a felicidade, ela não sente... Cara, não sente nem o sabor da comida. Tem gente que... Cara, eu conheço gente que só come assistindo TV e, tipo, não sente o gosto da comida, velho. Se perguntar, e aí, o que você comeu ontem? O cara fala, não sei nem o que eu comi ontem. Você deveria. Sim, assim, isso também é uma coisa que a gente tá fazendo até um pouco recente, né? Desde que a gente começou a ver, assim, sobre mindfulness e tal. A gente tem prestado um pouco mais atenção, porque até pouquinho tempo atrás a gente comia, né? A gente sempre comeu na frente da TV, tanto que a mesa aqui de casa, ela só é usada pra colocar coisa em cima, porque a gente não usa a mesa, a gente só come no sofá ou na cama. E agora a gente tem prestado um pouquinho mais atenção pra, sei lá, pro momento que a gente tá comendo. Você tá sentindo o sabor da comida? Que textura tem essa comida? Ela tá gelada? Ela tá quente? Ela tá pelando? Quando tá gelada a gente reclama. Quando tá gelada a gente reclama Daí um pouquinho. não dá, né? Mas, tipo, cara, com essas técnicas de mindfulness, assim, da gente começar a perceber o que a gente tá fazendo, tipo... A gente vira outra pessoa e a gente diz por nós mesmos. Não é nem por, tipo, eu vi, eu li. Não, é porque a mudança começa de nós mesmos. Então, por exemplo, eu não sou... É que nem a gente falou lá no primeiro episódio. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, de 5 anos atrás. E é muito legal você ver essas mudanças, assim, acontecendo. Sim. Eu até falo assim pro Daniel, tipo, olha como a gente mudou. Não é legal essa evolução, essa mudança? E é legal você perceber essa mudança em você. É muito massa. Tipo, você vê que você às vezes era sei lá, uma pessoa de merda, assim. Você era uma pessoa ruim e aos poucos você vai se tornando uma pessoa diferente. Meu, isso é muito legal e não tem preço pra isso. E é tudo pelo autoconhecimento, né? E sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não têm... Não é que não tem. Elas não conhecem esse conceito de parar, literalmente, parar e analisar o agora. Fazer com que você se permita-se existir, de uma certa forma. Porque, cara, se a gente não vive o agora e fica pensando no futuro, que nem eu falei, no futuro... fica pensando no passado, a gente não vive, a gente não tá vivendo. Não tem o presente. Né? Eu vou te fazer uma pergunta, Mandinha. Tá? Quanto tempo você acha que a gente vive, que a gente pensa? Em forma assim, que nem a gente conversou antes, mas em forma mais objetiva. Você tem quase 30 anos. Quanto tempo você passou racionalizando sobre as coisas? Muito pouco. Nossa, eu vivi
muito mais do que eu pensei, em sei horas, lá. dias, meses, anos. Eu não sei colocar assim horas, dias, anos, tipo, mas eu sei que eu vivi muito mais do que eu pensei. Hoje em dia a gente pensa muito mais no que a gente tá fazendo. Só que antes, tipo, cara, a gente não vivia por viver, assim. Mas a gente não tá pensando só nisso. A gente não pensa só no que a gente tá fazendo. Por via do mindfulness, assim, a gente pensa muito mais nos outros também. Sim, com certeza. É uma diferença bem grande. Pensar na gente é egoísmo. Pensar nos outros, eu já diria que, assim, não é nem algo... eu penso nos outros. Eu acho que é obrigação. Exatamente. Você, tipo, sei lá, olhar para uma pessoa, assim, com compaixão, fazer alguma coisa por alguém que tá precisando. A gente é muito bicheiro, né? Então, um animalzinho de rua, assim, mexe muito com a gente. Então, sei lá, sempre a gente para o carro, leva uma raçãozinha no carro ali, tem um bichinho e tal, você para, você dá um potinho d'água, você dá um pouquinho de ração. E é muito legal quando você começa a se preocupar com o próximo. Gente, vocês já pararam pra pensar em quanta gente se lascou nessa pandemia? Quanta gente não perdeu o emprego, não perdeu casa, não teve que vender o carro, tipo... Cara, a gente não tem noção do que as pessoas estavam passando. E esse é um assunto bem recorrente, assim, na nossa casa, na casa da nossa família, assim. Isso a gente tá pensando também só no material, né? Fora pessoas que perderam mais Perderam que isso, parentes, né? Tipo, pra essa doença e tudo mais. E como que tá a cabeça dessas pessoas? Você não acha que a gente deveria ser mais, assim, ter mais compaixão com essas pessoas? Não só com essas pessoas, mas com todo mundo. Tipo, às vezes o cara vive super bem, é um ricaço lá que tem tudo, mas o cara, tipo, tem uma cabecinha tão estragada, assim, tipo, você tem que sentir compaixão por todo mundo, pelo teu semelhante, pelo teu próximo, assim, Hoje entendeu? a gente pensa assim, às vezes a gente vai em algum lugar que a gente precisa de algum tipo de atendimento e tal, e daí a gente vai num lugar e, tipo, a pessoa, nossa, velho, é tipo uma escrota, assim, com a gente, e daí a gente fica meio de cara, e daí fala assim, meu... Mas e vai que tá acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa? A gente não sabe, velho. Vai que a pessoa perdeu um ente querido ou perdeu, sei lá, algum tipo de sustento que ela tinha antes e tá lidando com isso de uma forma onde ela, tipo, ela não consegue ser mais como ela era ou algo do gênero. Até o fato da gente ficar meio que enfurnado dentro de casa, tipo... Mexe com a nossa cabeça. Mexe muito. Entendeu? E como você fazer algo bom pra uma pessoa, tipo, além de ajudar a pessoa, ajuda você, sabe? Tipo, eu sempre penso assim, sempre que você faz algo bom pra alguém, você tá fazendo automaticamente algo bom pra você. Não vamos longe hoje, por exemplo. Eu fiz uma encomenda, chegou aqui em casa, e essa encomenda era pra ter sido entregue em outro bairro, no bairro que eu estudo, só que como eu não fui pra aula hoje e tudo mais, a menina veio aqui em casa. E o bairro que eu moro é muito mais longe do que onde teria que ser entregue no começo. E ela falou, não precisa me pagar nada mais, só que, gente, uma viagem, ela vem do outro lado da cidade. Eu depositei 15 a mais, assim, pra ela, tipo, da gasolina, né? Porque ela teve que atravessar a cidade pra vir até aqui onde eu tô. E aí eu mandei o comprovante pra ela, ela falou, nossa, não precisava. Eu falei, não, imagina, não tem problema. Eu sei que você se deslocou e tal, o teu tempo, tua gasolina, não sei o quê. Ela, nossa, por mais pessoas assim. Ela me mandou uma mensagem ali no WhatsApp e depois falou, nossa, muito obrigada, gratidão por mais pessoas assim. A gente nunca pensa nos outros. Se fosse a gente que tivesse que fazer isso, a gente não ia gostar? Exatamente. Gente, se coloquem no lugar das pessoas, sabe? A gente tem que tratar as outras pessoas um pouco melhor, cara, porque eu vou te dizer, assim, isso tudo que tá acontecendo da pandemia também, ela parece que a gente não tá, depois que começou a acontecer assim, a gente tá pensando cada vez mais na gente, porque é um mecanismo de defesa, né? E quando a gente começa a pensar mais no agora, assim, e se, que nem eu falei, se colocar em terceira pessoa, que nem quando a gente tá vendo uma situação onde duas pessoas estão conversando e elas não conseguem chegar num meio termo ou em alguma escolha, assim, de alguma das partes, e a gente chega assim de fora e dá uma ideia e as pessoas, tipo,
Nossa, é você verdade. tenta Você tá fazer de fora. o melhor ali, você tá de fora, você tá vendo a situação com outros olhos, né? Porque geralmente quem tá de fora vê a situação de uma maneira diferente. E por que não você tentar ajudar? Claro que você não vai ser inconveniente, chegar se metendo ali, falando, não, isso, aquilo. Aí, irmão, você tá errado. Aí, irmão, você tá errado, você tem que ter jeito, né, pra falar com as pessoas. Mas esse negócio de se colocar no lugar do próximo é muito legal. E você só percebe isso, tipo, depois de um tempo, assim, sabe? Porque você já não... Claro que tem pessoas e pessoas, mas a maioria das pessoas não nasce com esse senso de compaixão, com esse senso de... Ai, de altruísmo, assim, não, porque eu vou ser uma pessoa maravilhosa. A gente faz cagada na vida, mas é muito legal você perceber essa evolução que você tem com o passar dos anos. Às vezes é a tal da desassociação. É diferente, por exemplo, uma pessoa que chega em casa do trabalho, quer jogar um pouquinho de videogame e tal, tudo mais, beleza, joga um pouco ali. Mas agora a pessoa que chega em casa e deita na cama, aquece a comida e fica horas a fio vendo séries fictícias e coisas do gênero, ela tá tentando, inconscientemente, ela tá tentando fugir, se desassociar de algo... Da própria realidade. Exatamente, porque a realidade não a agrada mais. E é aí que, como eu mencionei antes, que a gente vem com aquele negócio do... A gente tá entediado. E esse insatisfeito, e isso aí que é o começo, é o primeiro sintoma que a gente tem da ansiedade, da depressão e coisas do gênero. Por exemplo, eu ultimamente ando jogando bastante um jogo que eu baixei tem um tempo atrás, nunca terminei ele, e agora eu voltei a jogar. Cara, eu tenho jogado algumas horas do meu dia. Mas assim, eu tô curtindo, eu tô gostando. E não é uma coisa que você vai fazer todo santo dia durante um ano inteiro. Uma hora, sabe? O jogo acaba, né? Mas você vai jogar aquilo por alguns dias, algumas semanas e, né, bola pra frente, procurar outra coisa pra fazer. Exatamente. Por exemplo, eu tava fazendo um curso de francês, aí agora dei um tempo pra poder jogar. Daqui a pouco eu volto pro meu curso de novo, vou continuar me instruindo da maneira em que eu acho mais pertinente. Mas assim, tem gente que já está há 5 anos a fio, chegando em casa, jogando, vendo Netflix, indo dormir, acordando no outro dia, indo trabalhar, jogando, assistindo Netflix, indo dormir. No outro dia ele acorda, ele vai trabalhar, ele chega em casa, ele assiste Netflix e joga de novo. E vive num looping. E vive há anos assim. E a pessoa começa a sentir essas coisas depois de alguns anos e fala, nossa, mas por quê? É por esse motivo, porque você está se desassociando da realidade. Da realidade. Entendeu? Você está, de certa maneira, se sedando para que você não tenha que lidar com algo e você está insatisfeito e às vezes às vezes não tem como mudar no momento. Mas às vezes você não está nem insatisfeito porque você tá, vamos dizer assim, porque você tá, de certa maneira, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto... Não, às vezes você só tá fazendo isso porque você não quer nem pensar. Cara, imagina você não querer nem pensar sobre isso. Tipo, o nosso cérebro, o ser humano, a gente foi feito pra pensar, racionalizar, sentir, né? Mas, tipo, tem gente, por exemplo, eu vi num documentário, assim, que a gente não sabe quem é a gente, mas a gente, de certa maneira, não consegue compreender quem realmente a gente é. Porque, assim, eu te pergunto, quem que é a Amanda? Você vai falar, tá, a gente entende o conceito, você saberia me responder. Mas daí, tipo assim, aonde que tá a Amanda? Tá no teu cérebro? Tá no teu coração? Tá nas tuas atitudes? Uhum. Nem sempre as tuas atitudes são as mesmas. O teu cérebro, se a gente escanear, e o meu, eles vão ter as mesmas coisas que qualquer outro cérebro. Então, tipo, não tá ali. A gente nada mais é do que a consciência ali. Assim, de forma científica. Nós somos impulsos que a gente manda pro nosso córtex cerebral. Uhum. Só que, tipo, isso tem que partir de alguma coisa. E da onde isso parte? Do teu eu. Mas o que é o teu eu?
É complexo a gente... Sim, muito. Né? O teu eu é basicamente a tua consciência, o você agora. Não existe mais nada que isso. Só existe um agora. Só. Uhum. Não existe mais nada que isso. Exato. E é muito legal até esse documentário que você tinha comentado da questão do ego. É muito legal você pesquisar sobre o ego, você entender o que é o ego e ver como é uma coisa, tipo, absurda ali que você tá vivendo o teu ego e que, na verdade, não precisa ser assim, é aquela coisa da máscara, né? Uhum. Então, quando você começa a quebrar, tirar aquela máscara é tão, sei lá, é libertador, assim. Mas é aquela coisa, tudo é um processo, é um trabalho de formiguinha, você não vai sair, tipo, de uma vida onde você tá completamente desassociado com as coisas pra acordar amanhã, eu sou um ser iluminado, eu agora sou diferente. É um processo. Você vai indo aos pouquinhos ali e tipo, você fazer parte, assim, daquele processo, você entender o quanto você tá mudando, como você tá mudando, é muito gostoso. Tipo, gente, procurem sobre autoconhecimento, assim, se entendam melhor, procurem sobre conhecer vocês mesmos. Eu acho que é super válido, assim, só vai te agregar e, sei lá, a gente tá gostando. Um dos pontos, assim, que mais me agrada nesse sentido é que quando você quer descobrir alguma coisa pelas vias de entretenimento moderno, que seria assistindo ou escutando algo, a gente acaba optando por conteúdos muito mais saudáveis, tipo de documentários, em que no fim a gente termina às vezes e fica ali 20 minutos conversando sobre o que a gente acabou de ver. E quando a gente vê um filme, eu olho assim pra Amanda, e aí, gostou? Gostei. Legal. Tipo, e agora? Você não tem aquele, sabe, tipo aquela coisa sobre continuar ali, não, vamos falar sobre aquilo, sobre isso, que filme foda. Você não tem o que falar, tipo, o filme foi legal, o filme foi uma bosta, e daí? O que isso te acrescentou, entendeu? Agora, quando você vai ver um documentário sobre alguma coisa que faz sentido, sobre algo que você vai conseguir trabalhar na tua vida, assim, gera muito conhecimento pra você e você tem sobre o que falar e às vezes discutir com uma pessoa próxima a você. E você vai acabar ajudando a outra pessoa, você vai se auto-ajudar também. Sim. Então, tipo, sei lá, às vezes é mais válido você procurar alguma coisa que, sei lá, um documentário legal, alguma coisa que vai te agregar mesmo ao invés de ficar vendo porcaria, tipo, vendo o feed das outras pessoas no Instagram. Meu, eu tive que desativar o meu Facebook porque eu tava perdendo tanto tempo olhando a vida dos outros e comparando com a minha. Eu tenho um problema com autoaceitação, assim, tipo, eu olho pra todo mundo e vejo todo mundo de uma maneira, fulana é tão bonita, mas olha o rosto perfeito, mas olha o corpo perfeito. Mas olha quantos filtros temos hoje exatamente. no Instagram ou qualquer outra rede social. Cara, é surreal. Eu conheço pessoas na vida pessoal, pessoalmente, que quando eu vejo no Instagram, às vezes eu duvido que seja a mesma pessoa. E isso mexe muito, por exemplo, eu vou falar porque eu sou mulher, tipo, pra homem talvez seja um pouco diferente, mas ainda assim mexe um pouco. Tô nem aí. Cara, é muito difícil, por exemplo, eu que tenho dificuldade de me aceitar, e porque eu tô acima do peso, porque meu cabelo não é tão bonito. Eu olho pessoas, eu seguia blogueiras, assim, e ficava, por quê? Eu não sou assim? Por quê? E você começa a se comparar. Porque tal pessoa tem, sei lá, qualquer coisa, uma roupa, uma bolsa, um cabelo, uma pele bonita. Cara, você tá vendo aquilo, mas aquilo não é, além de não ser verdade, porque tá cheio de filtro na internet, hoje a gente vive uma mentira. Por mais que não fosse filtro, por mais que fosse, né, tipo, a pessoa real ali como ela é e ela é linda, para de se comparar. Por que você tá fazendo isso? E o Daniel sempre me fala isso. Para, por que você tá se comparando e tudo mais? Pra Só mim que é fácil, a gente foi condicionado. Eu pareço uma jaca, né? Parece uma jaca. Eu pareço um homem das cavernas, então pra mim é... Mentira, gente, ele é lindo, muito lindo. E então, tipo, só parem. Aí eu desativei Facebook, comecei a dar uma parada de usar o Instagram também. Daí eu fiz uma outra conta no Instagram só pra publicar coisas das terapias que eu faço.
E eu comecei a linkar esse outro Instagram que eu tenho com coisas que seriam, tipo, pro meu autoconhecimento e tudo mais, pra minha evolução. E eu tô tão melhor agora. Eu não vou dizer que às vezes eu não tenho, tipo, um surto psicótico ali, tipo, eu tô feio, eu tô gordo, o Daniel sabe, de vez em quando eu tô meio mal, assim. Só que não acontece com uma frequência muito menor do que tava acontecendo antes. Tá sendo bem mais saudável pra você. E desde que eu comecei a parar de ver porcaria na internet, e a gente sempre fala, assim, até pra minha sobrinha, né? Tipo, minha sobrinha também tem um pouco de problema, assim, em relação à aparência e tal. E é uma menina linda. Gente, a Isabela é a coisa mais linda do mundo. E ela não se aceita, tipo, a mesma coisa que eu tava passando, assim. Então a gente sempre tenta dar um toque, tipo, olha... para um pouco de ver essas baboseiras, né? Vai seguir outro tipo de conteúdo e tal. Mas assim, aceita... Mas se a pessoa não para, é difícil. Se a pessoa não para, é complicado, pessoa assim. Não se ajuda. A questão do não se ajudar. Eu não me ajudei durante muito tempo. Até chegar a um ponto que eu falei, gente, eu vou precisar ir no psicólogo, vou ter que tomar algum tipo de remédio, porque eu me olhava no espelho e eu chorava. Mas assim, gente, chorava. Era uma coisa que não tava sendo saudável pra mim. Tava me afetando, tipo... Aí parece que quanto mais nervoso você fica, é porque aquela coisa do estresse, né? Então, você começa a perder cabelo, tua pele começa a ficar uma porcaria. Então, às vezes, você já não tá bem, o estresse, ele só vai piorar você. Aí, chegou num ponto que eu falei, gente, eu não tô legal, preciso de ajuda. Primeira coisa que eu fiz foi largar a rede social e deixar num canto, assim, entendeu? Não precisei de terapia. Eu acho que hoje todo mundo precisa de terapia. É uma coisa que, cara, é muito legal. Mas, assim, pra mim até agora eu não precisei sentar com um psicólogo e me abrir, assim, porque eu acho que... O que aos 30 anos, nos dias de hoje, é uma raridade, diga-se de passagem. E eu acho muito saudável. Gente, se você não está legal, procure um psicólogo, vá fazer alguma terapia. E, uma coisa que me ajudou muito também foi o reiki. Nossa, o reiki mudou a minha vida. E eu faço auto-aplicação de reiki, né? O Daniel sabe, eu sempre tô aplicando reiki nele e tal. Tipo, não te muda, não te deixa mais leve, não muda o estado que você tá ali. Então, gente, procure se ajudar de qualquer maneira que seja, assim, sabe? Se ajude, se conheça. E eu acho que, assim, se não é uma coisa que mexe com a tua crença, se não é uma coisa que mexe com o teu... sei lá, com o que você acredita de uma forma mais, assim, superior, assim, sabe? E traz benefício, cara, por que não? Né? Então, eu acho que, assim, hoje em dia existem métodos e tá aí, é só pesquisar. Hoje, eu sempre falo, a gente tem um computador com todas as informações do mundo no bolso. Se você não procura, é porque você não quer procurar. E isso também é uma forma de desassociação. Então, assim, começa pela gente, né? Vamos sempre... A gente sempre tenta melhorar, assim, mas é que nem eu acabei de falar. Vamos se ajudar. Vamos se ajudar, né, galera? Vamos se ajudar. Porque, né? assim, se você não se ajudar, quem vai? Quem vai te ajudar? Tipo, cara, às vezes a pessoa é sozinha... Por exemplo, quando eu não tô me ajudando, o Daniel tá aqui pra me dar um apoio, entendeu? Eu tenho a minha família, mas tipo, e quem não tem, sacou? Então se ajudem. E sei lá, até sobre você se ajudar outras pessoas. Tipo, eu vou citar um exemplo do meu irmão. Desde que a gente veio morar aqui próximo da minha família e tal, que a gente mora tipo, praticamente junto, assim, com o meu irmão, a gente mora muito próximo, a gente notou que o meu irmão também mudou. Meu irmão... A nossa família sempre foi uma família muito explosiva, muito estourada e tudo mais. Todo mundo sempre brigou. O Daniel conhece, né, amor? E eu noto que desde que a gente começou com esse papo de espiritualidade e autoconhecimento e tal, e a gente foi passando algumas coisas, né, pro meu irmão ali, que a gente foi aprendendo, assim... Cara, o meu irmão é outra pessoa. Sei lá, antes qualquer coisinha que desse, assim, sei lá, uma batidinha de carro leve, alguma coisa, meu irmão virava um bicho, né? O Daniel conhece e... Virava o Shrek. Mano, você tá escutando isso, não brigue comigo, tá? Mas, e hoje ele é muito de boa. Esses dias bateram no carro dele ali e ele falou pra pessoa que tava dirigindo, não, tá tudo bem, segue lá.
Aí a minha cunhada contando isso, eu falei, André, é sério dela? É sério, eu não acreditei. Que ele falou, não, tá tudo bem. Gente, como assim? E é muito legal você ver como as pessoas mudam. É muito massa, sério, muito massa. Mano, verdade. parabéns! 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 Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né, Amandinha? É verdade, gente. A gente fez com muito carinho, pensando em vocês. E é isso aí. Gratidão, meus amigos. E o próximo programa vai ser sobre o quê? Sobre o quê? O próximo programa é sobre civilizações antigas e seus segredos. Secrets. Vamos calcular o ângulo do cateto da hipotenusa da pirâmide do Egito, Da pirâmide do Egito. né? Baseado na linha que ela se encontra... Em relação ao meridiano. Exatamente. Ai, a gente nem sabe o que tá falando aqui, gente, tá? Então vou focar no assunto que é civilizações antigas e seus segredos. Civilizações antigas e seus segredos. Talvez a gente fale também um pouco sobre povos intraterrenos e como eles se alimentam da nossa rede de esgoto. Mentira. Brincadeira, galera. Brincadeira. Né? Vamos trazer esses assuntos à mesa aí, mas é basicamente isso. Exato. O link do Spotify, do Instagram e do documentário da Netflix, do Ramdas, e eu acho que o nome é The Living Now, da Amazon. Eu vou colocar embaixo aqui do vídeo pra vocês, tá? E é basicamente isso, né, Mandinha? É isso. O Daniel já Então tá. falou, sigam lá no Instagram, papo.estelar, e a gente se vê por lá. A gente vai fazer uns posts a mais lá agora, vai conversando. Aperta o cinto, Amandinha. Perto cinto. Tic, tic. Que o meu cinto é diferente. Ah, não. O teu é mais moderno. Na minha poltrona não tem isso. É, o meu E a gente faz- vai entrar na velocidade da luz agora. Tá bom? Então tá, pessoal. Tchau, galera! Falou!